Boa noite a todos, boa noite meus amigos, minhas amigas. É um prazer estar com vocês novamente. Houve uma falha aqui, né? Eu comecei a live, não está aparecendo os nomes aqui para mim. Comentem para mim, por favor, se vocês estão vendo a imagem, se está sendo transmitido, por favor. Ah, bom. Então, vamos aguardar aqui para ver se... agora apareceu, muito bem. Boa noite a todos. Carmen Pontes chegou aqui, Florindo Gasparini Filho. Eu iniciei agora há pouco, mas não deu retorno. Cida Gimenez Veríssimo, nossa prima querida. Cristiane Augusto, seja bem-vinda. Solange Moraes, seja bem-vinda, minha querida. Estava chegando os nomes aqui já. Nossa, ninguém estava aparecendo. A Ivone Santos já apareceu aqui também, né, para mim. Ainda não surgiu aqui a mensagem, né? Fabi Pinati, Nenê Silva, nossa prima lá do Sergipe, aqui presente. Seja bem-vinda. Maria Vilma Cavalcante Ramos também. Olga Queiroga Mendes, do Carmo Laino, Ana Maria Rodrigues, Edith Godofredo. Sejam todos bem-vindos. Gemima Nascimento, boa noite, Gê, seja bem-vinda. Ivone Sanches, agora apareceu. Rita Santina Vieira, aniversariante da semana, hein? Eita! Sabadão vai estar aniversariante, se Deus permitir. Aparecida Câmara, Edivânia Gomes, nossa prima também de Aracaju, né? Ivone Sanches apareceu aqui de novo, Deolinda Alves Neves, Ana Maria Rodrigues, Edivânia Gomes, a família toda está aqui, são nossas primas lá do Sergipe, Belmira Cardoso, chegou, Ronaldo Oliveira, então nosso tio Guilherme vai passar por uma cirurgia, nós vamos hoje vibrar por ele, vamos continuar vibrando pelo nosso tio Guilherme, Lourdes Câmara, Ronaldo Oliveira, já falei, Vilma Maciel, Marco Valentim Granelli, Ronaldo Oliveira, já falei, Amélia Rodrigues, Lourdes Câmara Marques, Luciana dos Santos, seja bem-vinda, Luciana dos Santos. Acho que você é nova aqui na nossa live, né, Luciana? Seja bem-vinda, fala conosco aí de onde você é. Nesse defile, claro, a nossa flor já está aqui, né, Solange Pires, Francisco Santos, boa noite, Francisco, Aldo Nemésio, meu amigo querido, está chegando aqui, vários amigos já aqui, várias amigas já aqui presentes, já chegando aqui. Vamos falar então de agressividade dos seres e também brutalidade dos seres, do que advém isso, né? E Maraci Cachete chegou aqui, como eu disse, estou com a camiseta do Kardec, não é por acaso, hoje é o dia do espírita, né? Dia 18, né? De Ana Araújo chegou. Maraci Cachete, 18 de abril, porque é o dia em que foi lançado o primeiro livro dos Espíritos, a primeira edição do livro dos Espíritos, Vânia Helena Colitini também, em 1857. Por isso foi escolhida essa data, né, para o dia do Espírita. Eliana Araújo chegou aqui, a Sônia Ferreira também, boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Abraço na família, abraço na família de todos que estão aqui presentes, né? Um prazer ter todos vocês aqui participando, me auxiliando. E, por favor, compartilhem a nossa live, compartilhem com os amigos, com os familiares, me ajudem, né, nessa divulgação, né, no esclarecimento através do tema espírito para fatos tão marcantes como nós vamos falar hoje. Então, como nós... já a live é longa, tem bastante assunto a comentar, eu vou iniciar. Rodrigo Barra, seja bem-vindo, lá de Limeira, já está aqui o Rodrigo. Zé de Vieira Soares também, minha amiga querida, sempre prestigiando nas minhas palestras lá em São Bernardo, do Centro Espírita Maria Amélia. Ela é a Miss Souza, sua irmã, e ela, semana passada, ainda levou os sobrinhos que vieram dos Estados Unidos passear, foram lá, né, assistir a minha palestra. Inês Camaradias está aqui conosco. Seja bem-vinda, minha querida. A família Câmara sempre aqui presente também, me prestigiando, né? Maria Câmara, a minha companheira,
Tem sempre pessoas aqui da família Câmara, né, participando da nossa live. E o Edgar Almeida, nosso primo lá de Aracaju também, que acabou de chegar aqui. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Edgar Almeida. Seja bem-vindo. Abraço da Neide, que com certeza está aí do seu lado, né? Isso mesmo. E Cíntia Menezes também chegou aqui. Boa noite, Cíntia. Como vai? Então, no decorrer da live, se possível, Vera Lúcia também chegou aqui. Quando possível, nós vamos... A Nessi está pedindo alguma coisa aí, amor, de vibração. Tá bom? O Orlando aqui era do meu amigo. Eu menti, Orlando. A minha palestra não é sexta agora, não, meu irmão. Só na próxima. Só na outra semana, dia 28, tá bom? Eu tinha falado semana passada. Então, vamos já fazer nossa vibração inicial. Eu convido a todos para fechar nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que temos de aprendizado. Vamos decorrer dessa live, agradecer ao nosso mestre Kardec pela codificação dessa doutrina maravilhosa, que hoje é dia do Espírita, mas vamos vibrar principalmente por esses irmãos agressivos, que cometem atentados contra o próximo, necessitando de vibrações positivas, não de ódio, não de rancor, mas de prece, de oração. São espíritos ainda em evolução e que não conseguem conter seus instintos. O que eles mais necessitam é de compreensão, de vibrações positivas. Eu peço autorização a Deus, a Jesus, autorização para iniciar mais esse encontro, mais essa live. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, brutalidade dos seres. O que a doutrina espírita nos fala desses fatos? Penha Porto também está aqui conosco, seja bem-vinda. Um prazer ter você conosco, Penha Porto, a família Porto, né, como sempre. Já acho que a Diz também aparece por aqui. Então, quando a espírita nos fala desses fatos tão difíceis que estão ocorrendo no nosso país e no mundo, infelizmente nós vivemos tempos de violência. A violência sempre esteve presente no nosso cotidiano. Quando se fala em violência, nos vem à mente tirar a vida de alguém. Mas a violência é apresentada de diversas formas. A agressividade, né? Nós temos o capítulo de injúrias e violências, capítulo 19, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que fala disso, né? Isabel Cardoso, seja bem-vinda, minha querida. Inclusive, quando são meio silenciosas essas violências, apenas através de um olhar ou de um sorriso de sarcasmo, né? E a juventude se utiliza muito desse artifício. Em salas de aula ocorre muito, nas escolas, quando entra o aluno ou aluna que para aquele grupo está fora de que para eles é o normal, né? O simples fato de se entreolhar e rirem entre si e olhar para a pessoa que já pode ser taxado de vítima. Não estou dizendo que essa é a causa principal que tem ocorrido, da violência que tem ocorrido nas escolas, mas é uma delas. Em nosso planeta de expiação e provas, Keila Brito, seja bem-vinda. José Célio, nosso Zu, meu querido lá, José Célio Moraes, lá da 25 de março, meu amigo querido, né? Seja bem-vindo. Ele e a esposa sempre presentes aqui na nossa live, ultimamente, né? Então, muitos deles trazem esses espíritos que reencarnam aqui, sendo planeta de expiação e provas, espíritos de várias condições evolutivas, muitos deles trazendo em seu íntimo a violência, e pior ainda, a frieza, que permite que pratiquem atos de violência com a maior tranquilidade e sem sentimento de culpa, né? Inclusive contra animais, que muitos dessas pessoas, às vezes na infância já começam a mostrar sua agressividade, inclusive contra animais, contra gatos, contra cachorros. Muitos de nós sabemos disso, né? Helene Yukisuti, seja bem-vinda. É meu marido, sempre aqui em Orlando, né? E a Margarida Pinto também, minha companheira de trabalho no Centro Espírita Irmão X. Está muito atrasado para mim. Tá, né? Tudo bem. Então, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a cólera. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. A natureza bruta, os objetos inanimados, quebrando-os porque não o obedecem, né? Socos em vidros, né? Em paredes, né? Jogando os controles das TVs nas paredes. Isso é muito comum, né? A pessoa que agride, né? As pessoas, os objetos inanimados. Quitério Cavalcante, seja bem-vindo, lá de Lins, no estado de São Paulo.
Saudação, Dona Maria do Socorro, que ela esteja sempre melhor, a sua mamãe, né? Então, é comum, nós temos um pequeno comércio, pessoas que chegam lá e falam, eu joguei o controle na parede, eu fiquei nervoso, né? Eu chuto as coisas, né? Certa vez, uma pessoa chegou, estava com o pulso cortado, falou para mim que tinha dado um soco e um vitrô. Momento de raiva, para não dar um soco na minha esposa, deu um soco no vitrô. Falei, tá aí, você ganhou o quê com isso? Eu podia ter morrido. Então, infelizmente, é muito bem isso que está falando aqui. Se atira os objetos inanimados, né? Que não vão sentir nada, né? Algo impensável para nós e praticamente precisados da nossa condição evolutiva atual. O primeiro pensamento em relação ao renascimento e à nova encarnação não é de forma alguma aquela que vem, desculpe, para praticar o mal. Ninguém reencarna com essa ideia formada, mas sim em combater suas más tendências, né? A reencarnação é para isso, né? Porque o nosso planeta não é mais um planeta primitivo, né? E não recebe mais homens sapiens. Já há muito tempo deixamos essa condição. Mas esclarecendo que esses espíritos dotados de brutalidade reencarnam aqui, não são espíritos de suas primeiras encarnações, né? Mas ainda são de planetas brutos. Geralda Buchard, seja bem-vinda, aniversariante da semana, né? Se eu não estou enganado. É um planeta de expiação e prova. E esses que aqui reencarnam trazem seu íntimo a violência e um instinto ainda primário, que a qualquer situação contrária a seus desejos, pode partir para a violência extrema. Nenhum espírito reencarna destinado a praticar atos que nós temos presenciado. Ninguém reencarna com a ideia dizendo, eu vou reencarnar para tirar a vida das pessoas, ou para matar pessoas, ou para abusar das pessoas. O que cada espírito reencarnante traz são as tendências, que podem ser boas ou más, de acordo com o registro de encarnações anteriores. Naturalmente que são planetas de expiação e provas, todos nós temos más tendências a combater. A Maria Dias Câmara chegou aqui, ó, mais uma da família Câmara, seja bem-vinda, né? Então, de acordo com os registros. E qual é o desafio desse espírito reencarnante? Combater e resistir a essas más tendências. Né? E contendo o quê? O instinto, se utilizando da razão, da consciência, através do livre-arbítrio. No reencarne vem o esquecimento, mas a ideia do certo e do errado está inserida em nós como filhos de Deus, não é verdade? Mas ele sempre se consegue, porque a dificuldade de combater essas más tendências pode ser muito difícil. Principalmente quando se reencarna em um meio onde o convívio será exatamente entre aqueles que compartilham das mesmas vibrações. E neste caso, a probabilidade de recair nos mesmos erros é grande. Ivanildo Barbosa, seja bem-vinda, minha querida. Prazer, a Durvalina Carneiro também, que é nova aqui na nossa live. Seja bem-vinda. Fala para nós de onde você vem, de quem você é, minha querida. Seja bem-vinda. Espero que você goste da nossa live. Então, e nesse caso, a probabilidade de cair em erros, nos mesmos erros, se torna maior, né? Ou pode escolher-se, nesse caso, pode ser aceito o núcleo familiar equilibrado, cercado de bons exemplos, tanto pelos pais, avós e toda a família. Neste caso, possui maiores possibilidades de conter seus maus instintos, devido aos exemplos que lhe serão oferecidos. Mas o que realmente irá determinar o sucesso ou não daquele espírito, no decorrer da encarnação, será aquilo que Deus oferece a todos os seus filhos. O que é? O livre-arbítrio e a consciência. Porque por maior que seja a má tendência do ser humano, ele pode conter, não praticando a violência, ou seja, contendo seus instintos. A diferença daquele que reencarnou em meio onde o mal predomina, reencarnando em uma família desequilibrada, conivente com seus erros, naturalmente que a possibilidade de ele sucumbir à prova escolhida é muito maior. Mas isso não quer dizer que não possa conseguir. Presenciamos reencarnações de pessoas que reencarnam em famílias de malfeitores e que não compactuam com as ações erradas daquela família. Assim como também aquele outro que reencarnou em uma família exemplar, equilibrada, não consiga segurar seus maus instintos, né? E se perca mais uma vez, apesar de ter oferecido a ele todas as possibilidades de evolução. O núcleo familiar em que se reencarna é importantíssimo. Falamos disso sempre, né? A Roseli Cassi chegou aqui também, seja bem-vinda. Então, infelizmente é assim, né? É importantíssimo o núcleo familiar para que se cumpra as provas escolhidas antes do retorno ao corpo, à matéria.
Mas o assunto é a violência, a brutalidade dos espíritos, né? Violência que convivemos todos os dias, mas que tem se intensificado nos últimos tempos, né? Aqui no Brasil. Porque lá fora, principalmente nos Estados Unidos, temos esses eventos, eles ocorrem com muita frequência há tempos. Os semelhantes se atraem, né? E mesmo não se conhecendo, a divulgação através dos meios de comunicação, divulgando atos de violência, acaba por influenciar espíritos que possuem as mesmas vibrações, praticando os mesmos atos. Giovanni Freire, seja bem-vinda, minha amiga. Prazer ter você. E de vez Neite Azevedo também chegou aqui. Sejam bem-vindas, minhas amigas, né? Então, eles acabam por influenciar espíritos que possuem essas vibrações e acabam praticando os mesmos atos. Inicialmente, que devemos entender, apesar de ser difícil, o que leva um ser humano a atacar pessoas que sequer conhece, sem ter nada contra aquelas pessoas. E mesmo assim, eles tiram a vida. E quando são crianças, como foi o caso que aconteceu em Santa Catarina, a estupefação da sociedade é muito maior. E a intenção daquele ser desequilíbrio é exatamente esse. Não conseguimos falar desses fatos sem citar a reencarnação. Se falarmos dela, se torna difícil compreender o porquê de muitos acontecimentos que são incompreensíveis se não aceitarmos a pluralidade das existências, né? Espíritos, corpo novo, espírito antigo. Rose Aparecida, seja bem-vinda, Rose. A nossa amiga querida aqui, que trabalha no Mercado Chão, aqui do lado da nossa casa. Patina Bonina Lopes, minha amiga querida, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Não consegui te dar um abraço de aniversário ainda, você não aparece, mas não sei. Mas está em tempo ainda. Boa noite. Nada é obra do acaso, né? Cada ser reencarnante terá um gênero de morte física, mas Jesus foi muito claro quando nos alertou a respeito do escândalo, né, Marcos Valentim Granelli? Falamos sobre isso na última palestra, né, no Museu Harmonia semana passada. Jesus disse: há que haver o escândalo, mas ai de quem provocar o escândalo, né? O escândalo a que Jesus se refere é exatamente, principalmente, a situação de desencarne de forma violenta. É um exemplo que eu vou dar. Alguém deve desencarnar de forma violenta por ter cometido erro grave em outras encarnações. Aí alguém alcoolizado, por exemplo, por estar dirigindo em alta velocidade, ou em discussão, tira a vida daquele que reencarnou destinado a morrer violentamente. Aconteceu o escândalo, ok? Mas ai daquele que provocou o escândalo. Não é porque alguém reencarnou com aquela destinação, não nos dá o direito de participar, através da nossa irresponsabilidade, ou cedendo nossos impulsos, né, primários, né, fazendo com que alguém cumpra sua prova ou expiação. Podemos observar que ocorrem fatos, especialmente aqueles que a própria natureza se encarrega de fazer com que aqueles que devem desencarnar de forma violenta, desencarnam, sem que seres humanos participem disso. Quantos irmãos nós desencarnam vítimas de desastres naturais? Enchentes, terremotos, queda de árvores e tantos outros casos naturais. 53 mil, né, teve um terremoto há pouco tempo. Luciana Brito, a nossa filha aniversariante da semana também. O meu sobrinho, Felipe Paiva Dipe. Boa noite, Felipe Paiva, meu querido. Seja bem-vindo à nossa live. Beijo naquela lindeza da minha sobrinha neta. Tá bom? Os espíritos de luz esclarecem que alguém que é vida anterior tirou a vida de alguém através de arma de fogo, por exemplo, né? Terá que resgatar sofrendo o que fez o outro sofrer, ok? Não necessariamente terá que receber um tiro de alguém. Dizem os espíritos e os médicos, né, que um infarto, por exemplo, segundo diz, provoca a mesma dor de um tiro. Então a pessoa acaba resgatando de alguma forma sem que ninguém participe disso. E a prova estará sendo cumprida. Por isso, mesmo que alguém tenha que desencarnar de forma violenta, ou seja, se há que haver o escândalo, nós devemos servir de instrumentos desse escândalo. Foi isso que Jesus disse para nós. Infelizmente, assistimos estarrecidos a cenas cruéis de assassinatos com enorme frequência, cenas de violência, e não necessariamente essa violência é direcionada a alguém que ofendeu o agressor. Ataque a crianças, que o agressor sequer conhece a família. E ataques através de homens-bomba, que tiram a vida de pessoas que não conhecem também, mas que apenas professam, muitas vezes, a religião contrária à sua. Os seres humanos desequilibrados, travestidos de torcedores de clubes de futebol, que é muito comum, que assassinam torcedores de clubes adversários. Nos últimos dias, no Rio de Janeiro, teve 3 ou 4 situações, né, tristes dessa natureza. E não raramente agressões de membros da própria família, porque a maioria dos abusos e violência
ocorre entre quatro paredes, principalmente aqueles ligados à sexualidade, ocorre no seio das próprias famílias. E as maiores causas da violência, em sua maioria, a ausência de fé em Deus e em sua justiça. Miriam Leandro, seja bem-vinda. Prazer ter você aqui conosco. Que a vingança é sinal de impaciência em aguardar a justiça divina. O que a doutrina espírita nos esclarece muito bem a esse respeito, nos esclarecendo que estamos reencarnados em um planeta de expiação e provas, onde o mal ainda prevalece. Nada, mas nada, principalmente nada, ocorre por acaso. Nada é obra do acaso. A ausência de religiosidade, que cada vez mais existe em nosso planeta, que deveria se iniciar nos lares, que infelizmente não ocorre, na maioria desses lares. As crianças de hoje, com menos de 2 anos, sabem manipular um celular com maestria, mas vão se desenvolvendo, sabendo de muitas coisas, mas não sabem de Deus. Gilvan Silva, nosso primo lá de Sergipe também, está aqui presente. Sergipe em peso aqui hoje. Boa noite, prima. A Rita está falando aqui, Gilvan. Né? E a Lúcia Tortolano também chegou aqui. A Gisilei Pereira também está aqui conosco. Né? Então, essa educação, falar de Deus, né, que deveria começar nos lares, muitas vezes não existe. E é essa falta de ensinamento nos lares a respeito de Deus, sobre empatia, respeito ao próximo, é o que acarreta, a sua maioria, violência em escolas, e não apenas em escolas, mas em locais de trabalho também. Nas igrejas existe o catecismo, né? Nossa neta fez, seus padrinhos de batismo, né, da Marina, né? A Manu também. Né? Nas instituições espíritas tem a moral cristã, que faz o mesmo trabalho, que no geral se utiliza o termo evangelização. Isso mesmo, né? E nas casas, nos evangelhos também. Não importa onde se fale de Deus, o importante é que se fale de Deus. Não tem que ser no centro espírita, pode ser na igreja, pode ser em qualquer local. Mas você tem que ter essa ideia de Deus, a ideia da religiosidade. Né? Não havendo esse respeito, o que ocorre, o que o bullying, que como diz, não está restrito a escolas. Quando falamos em violência, a primeira ideia que nos vem à mente é a violência física, mas o bullying e qualquer forma de uso indevido das palavras também é violência. Né? E acaba ocorrendo o quê? Ataques. Né? Que muitos alunos desequilibrados, espíritos que reencarnaram em desequilíbrio, né? O que acontece? Acaba por pegar uma arma, alguma coisa, e atentar contra a vida das pessoas. E todos nós, em algum momento, já praticamos a violência. Nós não somos sãos. Né? Todos nós somos assim. Todos nós já praticamos atos de violência de alguma forma. E quando aquele que sofre desrespeito se tornando alvo de maldades, principalmente vai se isolando, de isolamento. Se aquele espírito é espírito que traz em seus registros reencarnatórios tendência à violência, essa violência pode eclodir, causando fatos tão graves e tristes para as famílias e toda a sociedade. Porque somos espíritos, não somos corpo. Maria de Jesus Machado, minha querida, seja bem-vinda. Né? Todos nós trazemos registro de más tendências, ou não? Sim, senão estaremos reencarnados aqui nesse planeta. Porque muitos de nós conseguimos controlar, e muitas vezes a duras penas, não é verdade? Mas nem todos conseguem se controlar, e isso se dá devido ao nível evolutivo de cada espírito. Recebemos em nosso planeta espírito de todas as condições evolutivas. A questão 272 do Livro dos Espíritos tem a pergunta: os espíritos procedentes de um mundo inferior à Terra ou de um mundo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre os povos civilizados? Geni Santina, minha cunhada querida, seja bem-vinda. Cristina Vigari também está aqui conosco. Né? Aí a resposta: sim, aos que se extraviam ao querer subir muito alto, mas ficam deslocados entre vós, porque têm hábitos e instintos que se chocam com os vossos. Por isso muitas vezes acontece esses atentados, essas violências. Margarida Oliveira, nossa amiga querida, está aqui. Um abraço na família. Né? Esses espíritos são identificados pela violência que praticam, e o mais grave e o pior, né? Não sentem remorso. Como nós também podemos ter praticado no passado também atos assim, né? E hoje nós presenciamos e ficamos estupefatos, o que é muito bom, senão nós estamos evoluindo. Mas esse estágio é necessário para que o espírito conquiste a evolução, reencarnando em meios de espíritos mais evoluídos. Né? Esse estágio é necessário, né? Mas isso não quer dizer que todos irão praticar a violência.
Por isso a parcela de espíritos atinge a condição de evolução mais rapidamente que outros, porque se utiliza melhor do seu livre-arbítrio e consciência, né? Melhor que os demais. E mais ainda, os espíritos não são criados ao mesmo tempo, né? Muitos adquiriram maior sabedoria devido ao tempo de sua criação também. O Evangelho nos sugere que devemos amar aos nossos inimigos. Fácil de falar, não estamos envolvidos diretamente com fatos que envolvem violência, quando não é conosco, né? Contra aqueles que amamos, quando é contra aqueles que amamos, principalmente as indefesas, como crianças, idosos, portadores de deficiências, né? É muito difícil de praticar, né, o perdão, quando estamos ligados diretamente aos fatos. Perdoar, em muitos casos, é extremamente difícil, exige muita compreensão e amor ao próximo. É difícil imaginar quando você deixa seu filho em uma escola, olha que difícil. A gente tem que se colocar do outro lado, né? E horas depois, você recebe a notícia que alguém em desequilíbrio tirou a vida do nosso filho. É fácil perdoar? Naturalmente que não é fácil. Conviver com a separação de filhos é muito difícil, mesmo quando é de morte natural. Né, Milan Leandro, né, que está aqui presente, que passou por isso há pouco tempo. Francelina Ribeiro, seja bem-vinda. Né? Muito difícil. Ser de morte natural já é difícil. Imagine ser através de uma morte violenta e sem sentido, que é sem sentido. É muito difícil. Nunca existe o sentido para tirar a vida de alguém, mas quando é alguém indefeso, que não praticou nenhum mal a quem é agressor, é realmente muito difícil. E é quando a doutrina espírita oferece as explicações que são rechaçadas por muitos que não possam nos tirar a razão. Principalmente quando o fato é muito recente, que não se consegue pensar claramente, por estar com a cabeça quente, como se diz popularmente. Só a reencarnação, a sucessão de vidas, a pluralidade das existências, consegue explicar as razões desses fatos. E não apenas desses fatos, mas de todos eles. Quando você recebe o espírito reencarnante nos braços, é muito importante que você observe suas características. Alda Figueiredo, seja bem-vinda, que também é da família Porto, filha da Penha Porto, seja bem-vinda. Né? Então, é muito observar as características desse espírito que nós recebemos, bebezinho. Né? Esse espírito tem atitudes negativas, todos têm. Devem se observar com atenção, porque todos reencarnam, apesar de serem guti-guti, né? Todos trazem consigo imperfeições que devem ser detectadas e combatidas, umas maiores, outras menores. Né? Muitos reencarnam com más tendências, podem reencarnar em bens desequilibrados, como eu disse. Escolha do próprio espírito, que pede para reencarnar neste meio como prova. Reencarnar em uma família onde se pratica o desrespeito, a agressividade dos pais, desculpem. Ainda não observar o comportamento do filho, já que não observa sequer o seu comportamento, assim contribuindo para que ecluda nele a agressividade que já traz o seu passado espiritual, principalmente se é vítima de agressividade também. Não é regra única, mas normalmente crianças que têm o hábito de agredir colegas na escola, e não apenas na escola, estão apenas repetindo o que presenciam onde? Nos lares. Né? Então, por essa razão, são desequilibrados. E lá desequilibrados não oferecem à sociedade crianças e jovens equilibrados. Em quase todos os casos, uma família em desequilíbrio, ou que não se preocupa com quem se relaciona com seus filhos, é fácil descambar para o erro. Quem tem filhos na escola sabe o que é isso, né? Nosso caçula hoje já tem 18 anos, né? Enorme, e nós não participamos mais de reuniões das escolas. Mas o que mais ocorre nas escolas que é os pais de crianças mais problemáticas são aqueles que não comparecem. Não é verdade? Aqueles que são os pais dos filhos, mas não costumam comparecer. Olha a dificuldade, né? Como é que vai se educar? Eliana Costa, seja bem-vinda, prazer ter você aqui conosco. Né? Então, deve ter muito cuidado, principalmente em relação à internet, que é muito útil, mas que também pode incentivar negativamente a muitos jovens. Né? E esse jovem que já tem entranhado seu registro espiritual reflexo de violência, entrando em contato com aquilo, poderá reacender seus hábitos. Em alguns casos, a agressividade se manifesta ainda na infância. Pode ser até contra animais e familiares, como eu disse no início, mesmo não convivendo com a violência. Eles são a maioria aqueles que vêm cometer essa extrema violência que nos deixa, né, boquiabertos, causando revolta na sociedade. São identificados pela frieza. Após o crime, não demonstra arrependimento. Prestar atenção às companhias é importantíssimo, saber com quem se relaciona e, claro,
muito amor, demonstrando a eles que os amamos, que nos preocupamos com eles. Não apenas com palavras, mas através dos atos também. Porque mesmo que aquele filho traga o seu registro agressividade, a chance de se repetir se torna menor, porque recebeu amor. Porque quando você recebe amor e atenção, mesmo que se tenha o desejo, que poderá, respeito aos pais, que demonstra tanta atenção e carinho e amor, acaba não praticando o delito para não decepcionar os pais. Mas se os pais não dão nenhum exemplo para quem sinta orgulho, ele acaba por cometer erro, não é verdade? E o Herculano chegou aqui, a Angela Varenga também está aqui conosco. E Henrique Castilho também. Boa noite, Henrique, seja bem-vindo. Beijo na finhota, Angela Varenga, beijo no Osmar. E o Herculano, beijo na família. Né? Quem? Ah, sim, tá certo, já falei. Vamos falar de nós mesmos, né? Quantos erros nós deixamos de cometer, principalmente na nossa juventude, para não decepcionar nossos pais? Por quê? Porque nós tínhamos pais que demonstravam amor por nós, que nos respeitávamos, deixamos de fazer muita coisa errada por causa disso. Fernando Pacheco também chegou aqui. Carla Borda da Silva Rosseto, Carlinha, seja bem-vinda. Maria Vilma Cavalcante Ramos, já falei. A Carla e a Gilma Varenga, né? Essas irmãs de alma, minhas amigas queridas, estão sempre juntas. Prazer, Carla, prazer. Que eu estive com ela essa semana no Irmão X, com o seu sobrinho Vinícius, que joga na Água Santa, e a sua mamãe, a dona Cleide Rosseto, que eu tive o prazer de fazer uma selfie com ela, finalmente, né? Mas vamos continuar, né? Então, quantos erros nós deixamos de cometer por respeito a nossos pais? Mas se esse jovem não tiver a atenção dos pais, e muito mais em alguns casos o pai detido em um presídio, que acontece muito, e a mãe desequilíbrio, que não lhe dá atenção, dá para imaginar se ele evitará enveredar pelo caminho do erro, sendo que ele não tem ninguém que deva oferecer orgulho? Devemos pensar muito nisso. Naturalmente que nem todos os casos são assim. Nem todos que são sofredores em relação a isso irão enveredar pelo caminho errado. Nem aqueles que recebem amor, carinho e atenção irão escolher o caminho do bem, o bom caminho, que às vezes tem um registro de agressividade e acaba por não se conter, mesmo recebendo tudo isso. Mas as probabilidades de se enveredar pelo bom ou mau caminho são claras, com as situações que eu apresentei. Mas aqueles que receberam como filhos responderão pelo abandono e descaso em relação a seus erros. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo é a mensagem de Santo Agostinho, que diz assim: lembrai-vos de que cada pai e cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por vossa culpa ele se conservou atrasado, tereis como castigo veio entre os espíritos sofredores. Quando dependia de vós, não dependia que fosse ditoso entre vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis que vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que os cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Então, em nova encarnação, terá que rever tudo aquilo, reencarnarem junto, voltarem na mesma família, para que se dê sequência à evolução. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, né? Então, é isso que diz para nós. E aqueles que receberem e fizerem tudo para os conterem seus erros, mesmo que não consigam, terão cumprido o seu dever, estando isentos de responsabilidade pelo desvio de conduta daquele ser. Se os pais e as mães responsáveis fizeram o melhor, mesmo que aquele espírito se transvie, não tem culpa porque fizeram o seu melhor. Essa é a diferença. O remorso que não irá existir. Os corpos são novos, mas os espíritos que animam aqueles corpos podem ser muito antigos. E muitos fazem, inclusive aqueles relacionados à violência recente, que é o nosso assunto de hoje, que ocorre, infelizmente, tem ocorrido com mais frequência. Mas para os maiores que sejam os débitos desses espíritos em corpos infantis, ninguém tem o direito de fazê-los cumprir. Isso cabe apenas a Deus. E a doutrina espírita nos oferece todas as explicações. Mesmo assim, é muito difícil perdoar quem pratica esses atos, como eu já disse. Mesmo sabendo que nada é obra do acaso. A palavra do perdão é fácil de dizer, mas é muito difícil de praticar. Jesus nos diz que perdoar os inimigos não é trazer esses inimigos para o interior do nosso lar. Não é abraçar, como fazemos com aqueles que amamos. Perdoando mesmo que não seja dirigido o pedido de desculpa. Isso se denomina indulgência.
A posse de armas, de fogo é uma discussão sem fim. Mas a violência não está ligada exatamente a isso. Quem quer tirar a vida de alguém, se utiliza de qualquer objeto. Clint Eastwood, que fez tantos filmes, né, de violência, falava assim: não, o problema não são as armas, são corações sem Deus, lares sem disciplina, escolas sem oração e tribunais sem justiça. Clint Eastwood disse isso. O primeiro assassinato, se tem conhecimento na Bíblia, né, na história, foi através de uma pedra, né? Não foi através de uma arma de fogo, nem de nada. Então, a violência, quando ela vai ser praticada, é praticada de qualquer forma. Sandra Romanucci, seja bem-vinda. Valdete Paiva, lá do Ceará. Ah, que beleza, está aqui conosco. Seja bem-vinda, viu? Prazer em ter você aqui conosco. Boa noite, prima. Paiva é prima, né? Boa noite, prima. Prazer em ter você aqui conosco, viu? Lá do Ceará, ah, que beleza. Fico muito feliz com os amigos de outros estados que estão aqui sempre prestigiando a nossa live, né? Mas por que o nosso planeta recebe tantos espíritos com essa enorme brutalidade? São espíritos que pedem a oportunidade de reencarnar em um planeta como o nosso. Esclarecendo que esses espíritos estão experimentando as primeiras encarnações do reino humano, mas vêm de planetas menos evoluídos. As primeiras encarnações de espíritos que estão adentrando o reino humano, saindo do reino animal, ocorrem em planetas primitivos, como a Terra já foi um dia. Mas são espíritos ainda dotados de brutalidade e ausência de sentimentos de amor, que reencarnam visando combater aquelas imperfeições, mas que em um dado momento se desequilibram, né? Mostrando toda a sua brutalidade. E quando isso ocorre? Quando são agredidos, quando são vítimas de bullying e muitas outras situações que, ainda não tendo o senso moral desenvolvido, descambam para violência muitas vezes extremas, como as que nós temos presenciado. Por isso é sempre o desrespeito, a agressividade, né? O bullying, né? É que faz com que esses espíritos, de alguma forma, cometam essas agressividades. E muitas vezes é reflexo do seu lar. É a agressividade que recebe no seu lar. Falta de atenção, falta de observação e de autoridades também, né? Que, sabendo esse caso, nós sabemos que muitas vezes esse ser reencarnante já demonstrou a sua agressividade. Às vezes as pessoas não prestam atenção. Também fala de autoridade, sim, né? E de leis mais severas para com essas pessoas que, infelizmente, não são cumpridas aqui no nosso país. Um alerta no encerramento da nossa live. Ama sempre, mas não te permita relacionamentos conflituosos sob a justificativa que tem a missão de salvar o outro. Porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa a alegria de ser pleno. Não aceitar a agressividade. Não aceitamos sermos agredidos, principalmente as mulheres. Eu falo mais para as mulheres, né? Que é o caso maior de agressividade nos lares e que acaba descambando muitas vezes para assassinatos, para violência extrema, né? Não te permita os relacionamentos conflituosos. Você não tem missão de salvar ninguém. Se aquela pessoa que está ali não está cumprindo com os deveres, se não está respeitando como ser humano, ninguém é obrigado a ser agressivo, ser vítima de agressividade, que acaba muitas vezes acabando por perder a vida. Vida física, é claro, né? Porque o espírito permanece, mas perde a oportunidade de chegar ao final da reencarnação. Aretusa Santos, Are Marmita, é aniversário do namorado, né? Muito feliz de você e o Mickey estar juntos, né? Um prazer, muita felicidade de você, espero que continue assim. Nós vamos daqui a pouco já falar dos aniversários, né? Claro, ele vai ser homenageado também, né? É verdade, né, Dineuza Leite Azevedo? Obrigada por você concordar, né? Mas se discordar também pode falar, viu, gente? Nós estamos abertos a tudo. A doutrina espírita não é dona da verdade, não, né? Tá bom? Rosângela Augusto chegou aqui, de Osasco. Seja bem-vinda, Rosângela. Prazer em ter você conosco. E agora eu vou falar do meu irmão de coração, Carlos Valente, que ele, na semana passada ele relatou que eles estão fazendo um cruzeiro, né? Ele estava em Roma, horário de Roma, 16h20, aqui no Brasil. Ele disse que foi esclarecedor a live. Muito obrigado, né? E hoje ele está na Grécia, né? Ele falou que o horário é 6 horas a mais. Lá no horário já é 2 e pouco da manhã, deve estar dormindo nessa hora. Ele falou que depois ele assiste, né? E vai comentar. Ele e a Cleide, a sua esposa, né? Como eu sou espírito, não tenho inveja. Imagina, tem que estar na Grécia, né? Está na Itália, na Espanha, não tem inveja, né? Nossa, que vida de Espírita não tem inveja.
Né, meu amor? Cruzeiro de 32 dias, né? Imagina, né? Nós espíritos não temos inveja, não, tá bom? Meu amigo Carlos Valente, Cleide, aproveita, viu? Vocês merecem, né? Então, e hoje, claro, como eu disse, Dia Nacional do Espírita, 18 de abril, desde 2007, foi a deputada federal Gorete Pereira que entrou, né, com esse pedido e foi aceito. Desde 2007 nós temos o Dia do Espírita. E foi em comemoração aos 150 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Hoje está com 166 anos já do Livro dos Espíritos, ou seja, 16 anos que tem o Dia do Espírita. Ione Herculano, vibração para o senhor Carlos. Tá bom. A Rita está anotando, Ione. Tá bom? Isso mesmo. Então, é nosso dia dos parabéns para nós, espíritos, parabéns para nós que somos trabalhadores na doutrina, voluntários, parabéns a vocês, seguidores da doutrina, parabéns a vocês, simpatizantes da nossa doutrina, parabéns para todos nós. Essa doutrina maravilhosa que tanto nos auxilia, tanto nos acalma, tanto nos consola nos momentos de dificuldade, mesmo que esse consolo não seja aceito no primeiro momento, mas nós sabemos que é daquela forma. Deus não é injusto jamais. Tudo o que acontece, existe uma razão. Porém, como eu disse, essa brutalidade dos espíritos, essa agressividade dos espíritos, acaba por descambar pela violência, mas nada acontece por acaso. Só que ninguém tem o direito de ser a causa desse escândalo, como eu disse aqui na live. E não sou eu que disse, foi Jesus que disse. E o escândalo que ele diz é exatamente isso, né? Então, vamos aos parabéns. Pedro Neto, que é marido da Vera Lúcia, não da Vera Lúcia que está aqui, mas da outra Vera Lúcia, né? Fez aniversário, né, no dia 12. Luciana Brito, a nossa filha, está aqui presente, ganhou o presente do Dinho. Olha lá, hein? Dia 12. Parabéns, minha querida Luciana Brito, que esteve presente na minha palestra na outra semana, lá em São Caetano, foi lá me prestigiar. Geralda Bunchaita, a nossa mãezona do Irmão X, voluntária da quarta noite, que amanhã estarei com ela e darei um abraço muito apertado nela. Parabéns, minha querida, está aqui na nossa live, dia 14, que aniversariou. Vera Lúcia Eugênio, nossa vizinha aqui, aniversário dia 14 também. Bruno Barros, é primo. Primo, marido da Marinha Alchione, pai do Ian, né, e filho da Iracema, a nossa prima Sema, né? Parabéns, Bruno, irmão do Rodrigo, que está aqui presente também na live, todo mundo da família, né? A família toda. Isso. E o Bruno César, filho da Cida Longo, aniversário no dia 14. Parabéns pro filhão, Cida. Vanessa Conlares, esposa do nosso amigão, também aniversário no dia 15, né? E a Marisa Penegrini, dia 17, que é a Marisa Penegrini? Esposa do Ivo Penegrini, meu amigo querido, de muitos anos, de muitas décadas, de 40 anos, né? Amigo querido, parabéns para ela, que semana passada estava em Brasília, né? Não sei se ela ainda está por lá, né? Kleber Eglice, agora vamos às vibrações. Kleber Eglice, que é o neto da Rosângela Augusto, que acabou de chegar aqui na live, gente. Estou confundindo. Aniversário no dia 15, o netinho dela. Parabéns para o Kleber. E a Van Ribeiro, essa menina linda, aniversário no dia 16, que foi ontem, né? Mais conhecido como ontem. E o Michel Lisboa, que é o que eu falei falar, que é o Mickey Lisboa, que é o namorado da minha querida Aretusa, agora estão namorando, né? Aniversariou ontem também, conhecido como dia 16. 17, né? Desculpa. Dia 17, desculpa, isso aí. Isso. E agora nós vamos às vibrações. Peço vibrações para o tio Guilherme, né? Está aguardando cirurgia para instalar um marca-passo no Hospital de Cirurgia, chama esse nome. Em Aracaju, a família está toda aqui presente, os filhos, né? Todos nós vibrando pelo tio Guilherme. Tenho certeza que vai ser um sucesso a cirurgia, tio Guilherme. Se acalme, coloque para ele ouvir, viu, gente? Aí no hospital, essa vibração positiva de todos. Eu peço a todos que vibram. É uma pessoa maravilhosa. Nosso tio lá de Sítios Novos, Poço Redondo, lá no Sergipe. Mas está em Aracaju para fazer essa cirurgia. Eu tenho certeza que já deu tudo certo. Quero pedir vibrações do meu cunhado, Zé Rodrigues da Cunha. Está com problema de saúde também, com infecção que não cede. Peço vibrações por ele. E a Santina Takanashi, que está com problema de parte, fibromialgia, né, vibrando para nossa querida, que é nossa vizinha, nossa amiga aqui, né?
E pedir vibração para Letícia Almeida, do Grupo Bezerra de Menezes, o médico das almas, fará amanhã de manhã a cirurgia do intestino, às 7 da manhã. E tem mais vibrações aqui, que a Helena Euxudo pede vibrações para a prima Kazuko Namoto, que está na UTI no Hospital 9 de Junho, aqui em São Paulo. E a Nessi, a Flor, pede vibrações para Enzo Fonseca Valentim, internou hoje pela manhã no Hospital São Luís, no Jabaquara. Talvez seja necessária intervenção cirúrgica. Nos coloque a par, porque nós continuamos vibrando para ele. Se for cirúrgico, avisa para nós, você sabe, né? O horário, tudo, para nós colocarmos vibrações aqui. Deus no comando, né, prima? Nenê Silva, está tudo no controle, Deus está no comando de tudo. Não podemos jamais perder a nossa fé. E eu comando para as vibrações para o senhor Carlos Adalberto, que retornou hoje à pátria espiritual. Desencarne, né? Infelizmente, né? Tem um momento de todos retornar ao mundo espiritual, mas que eles sejam amparados pela espiritualidade. Que todos sejam amparados pela espiritualidade, pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Luzia Maciel chegou aqui, seja bem-vinda, irmã da Virma Maciel, as irmãs aqui presentes. Então, que sejam amparados, que desencarnaram, não apenas que eu falei, mas todos que desencarnaram nesse momento, principalmente aqueles vítimas de violência, que é muito mais difícil para o espírito que desencarna vítima de violência, de se situar no mundo espiritual, até compreender o que ocorreu com eles. Então é muito importante a vibração. E vibração também por todos os enfermos que eu citei aqui, que todos sejam amparados, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes ampare a todos. E que também esteja presente no hospital de nosso tio Guilherme, que esteja presente no momento da cirurgia, para que ele possa intuir aos médicos da Terra o melhor procedimento. E que todos os nomes que eu falei aqui sejam protegidos, amparados, mas também o que eu não disse. Todos os enfermos de hospitais que estão necessitando de auxílio, que sejam amparados e auxiliados. E a nossa live se encerra. Já falei demais. Então, é só agradeço a todos vocês que compartilham minhas lives, que me acompanham, que estão sempre comigo, que estão sempre me auxiliando. Um beijo no coração de todos e parabéns a nós espíritas. E parabéns a todos que respeitam a Deus, que somos todos filhos de Deus. Porque quando se respeita a Deus, quando se ama a Deus, quando se conhece os desígnios de Deus, essas violências que nós temos presenciado não ocorrem. Né? Porque, tendo Deus no coração, todos se veem como irmãos. E jamais alguém vai invadir o ambiente e tirar a vida, especialmente de crianças. Que todos sejam amparados, que estão aqui enfermos, e os que retornam ao mundo espiritual, e a nós também. Então, vamos pedir a Deus que nos ilumine nossos lares, nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, especialmente aqueles que se dizem nossos inimigos. Que Deus ampare a todos, que o Mestre Jesus ilumine com sua luz divina a todos necessitados de auxílio e de amparo. Ilumina a mente desses irmãos que praticaram a violência, especialmente aqueles que pretendem praticar a violência, que estão planejando a violência. Que o Mestre Jesus, através de seus emissários, entre em seus corações, fazendo com que eles desistam desses atos, que eles pensem melhor, que eles pensem que somos filhos de Deus e que não devemos jamais fazer o que eles estão fazendo. E que os espíritos que retornam ao mundo espiritual através da violência e da agressividade sejam atendidos, sejam amparados, sejam encaminhados da melhor forma no plano maior. Pedir ao Mestre Jesus que ilumine o nosso local de trabalho, os lares dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos e principalmente, como eu disse, daqueles que se dizem nossos inimigos. Muita paz a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado por estarem sempre comigo, me auxiliando nesse trabalho. Ave Maria, Mãe de Jesus, roga por nós todos os seus filhos, principalmente aqueles que estão com problemas de agressividade e de ódio ao próximo, mesmo que esse ódio não tenha uma razão. Ilumine o nosso caminho, Mãe de Jesus, nossa Mãe, cubra-nos com seu manto sagrado.
cubra a nossa terra, o nosso planeta, o nosso país, os nossos lares, para que nós possamos seguir em frente nessa encarnação. Graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos novamente. Muito obrigado pela presença. Que Deus nos ampare a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se Deus permitir. Sempre às terças-feiras, início às 20h10. Muito obrigado a todos.